Bom dia, nós estamos no dia 26/11, hoje é história, e nós vamos falar sobre continuar, né, da continuidade da família real aqui no Brasil. Bom, então a gente já viu na outra aula que Napoleão ia invadir Portugal, relembrando, né, e aí o Dom João, o príncipe, vem com a corte portuguesa, porque era ele que regia o reino, porque a mãe era doente, né? Estava com uma doença mental muito séria. Então ele vem com a corte, ele e mais umas 15 a 20 mil pessoas vêm para o Brasil, para fugir de Napoleão, que invadir, né, Portugal. Dizem que as tropas de Napoleão, as caravelas de Napoleão, ainda conseguiram abater uma caravela portuguesa. A última, que estava saindo do porto, né, ainda conseguiram abater, dizem. Eu não sei se é realmente verdade. Bom, e aí a corte portuguesa chega em Salvador primeiro, né? Fica lá uns dias e a maior parte da corte vem para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né? Bom, chegando aqui, não tem, né, casa para todo mundo, aí acontece aquilo. Eles tiram a casa dos brasileiros, né, dos cariocas, as melhores casas, e pagam um dinheiro irrisório muito pequeno e a pessoa tem que sair. Ou não paga nada e fica pagando aluguel, e também tem na história que tem gente que morou lá enquanto Dom João esteve no Brasil e não pagou nada. Já pensou, você mora na sua casa, alguém chega lá e fala, eu vou morar aqui, vou te pagar um aluguel baixo e nunca paga nada. E você tem que sair da sua casa rápido, né? Porque as pessoas vão chegar vem de Salvador para cá, porque eles estavam lá, e tem que ter casa. Então, eles desabrigaram vários cariocas, né? Bom, e aí, chegando no Rio de Janeiro, acontece essa confusão, né? Mas a parte boa foi que Dom João fez né? Tomou várias medidas e criou o Banco do Brasil, biblioteca, Jardim Botânico, e deu uma levantada na cidade, né? Outra coisa ruim que aconteceu foi que, com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, os aluguéis, o preço de tudo aumentou. E aí viver no Rio de Janeiro ficou uma coisa muito cara. Ainda é muito cara, né? Desde aquela época. Bom, então, e uma coisa que deixou os portugueses com mais raiva ainda foi Dom João ter abrir os portos, né? O Brasil tinha os portos que ele fazia só negócios com os produtos brasileiros direto com Portugal. E Portugal, por exemplo, o fazendeiro fazia o açúcar, plantava cana-de-açúcar, moía, fazia o açúcar. E aí vendia para Portugal, só para Portugal. E Portugal pegava o açúcar do Brasil e vendia para o resto dos outros países que queriam comprar. Quer dizer, ele comprava por um preço pequeno e vendia por um preço muito alto. Com Dom João abrindo os portos para o Brasil fazer negócio direto com Portugal, o que aconteceu? Com os outros países, o que aconteceu? Portugal ficou sem esse dinheiro. E aí, este dinheiro do negócio direto Brasil com outros países fica no Brasil, né? E aí os portugueses ficam com muita raiva e ficam o tempo inteiro pressionando Dom João a voltar para Portugal, né? Mas Napoleão só foi vencido em 1815. 6 anos depois,
7 anos depois de Dom João estar aqui. Então, nesses 7 anos, ele foi fazendo muita coisa pelo Brasil, né? E foi deixando de Portugal de ganhar o dinheiro. Eu sei que quando Napoleão foi vencido, em 1815, aí a vida de Dom João ficou insuportável aqui no Brasil. Por quê? Porque ele não tinha mais desculpas, né? Napoleão não ia mais invadir Portugal, então ele tinha que voltar de qualquer jeito. E aí esse comércio também com a Inglaterra direto, né, causa raiva nos portugueses, porque eles deixaram de ganhar muito dinheiro com a abertura dos portos. E aí, em 1820, 5 anos depois, né, que Napoleão perde, em 1820, há uma revolução do Porto, que é uma cidade chamada Porto, que é a maior cidade de Portugal, na época era, né? E tem uma revolução lá porque eles querem a volta de Dom João para Portugal. E aí os políticos portugueses fazem umas leis lá que obrigam Dom João a ir embora. Então, em 1821, Dom João parte do Brasil com uma parte da corte, né, que veio de Portugal, uns quiseram voltar, outros não. E aí ele deixa o filho dele aqui, Dom Pedro, o príncipe regente. Então ele volta, mas uma parte da corte fica aqui com Dom Pedro, né? E os portugueses continuam com raiva. Por quê? Porque eles querem que o Brasil volte a ser colônia. Lembra que Dom João fez, assim que chegou, passou o Brasil a sede de Portugal e depois fez o Brasil como Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Ele fez duas colônias, ele levantou a Reino Unido, que foi Portugal, foi o Brasil, né? Brasil era Reino Unido, a Portugal e Algarves. Algarves era uma outra colônia na África. Então ele passa o Brasil e Algarves à altura de Reino Unido. Então os portugueses não aguentavam mais isso e queriam que o Brasil voltasse a ser colônia como era antes da família real voltar. Todo o dinheiro do comércio, dos portos, todo o dinheiro de venda, de tudo, passava por Portugal. Ele que fazia diretamente o comércio com outros países, com os produtos brasileiros. Com a vinda para cá da corte, esse dinheiro ficou só no Brasil. E Portugal recebia muito pouco, né? Então, Dom Pedro agora como príncipe, o alvo era Dom Pedro. Então ele passou o tempo inteiro acalmando revoltas de tropas portuguesas que vinham para cá, querendo ele de volta, levar ele na força. Revoltas dentro do próprio Brasil por pessoas portugueses que queriam o Brasil voltar a ser colônia, com os brasileiros que não queriam voltar a ser colônia, e eram toda a elite portuguesa, né? Era todo mundo lá de Portugal que queria o Brasil colônia, contra mais a elite brasileira, os ricos, os fazendeiros, os donos de escravos. Porque o povo, como dizia, não apitava muito. Para o povo, ser colônia de Portugal ou ser livre era a mesma coisa. Eles continuavam pobres, eles continuavam tendo vida difícil, tá? Agora, os fazendeiros, os donos de escravos, os donos das plantações, esses sim queriam o Brasil liberto para continuar fazendo comércio com outros países livremente.
né? E aí Dom Pedro passou todo o tempo dele, todo o tempo que ele era rei, que ele era príncipe regente, acalmando essas guerras pelo Brasil, né? E ele tinha a esposa, Dona Leopoldina, que era uma mulher muito, ela era austríaca, ela era extremamente culta e era uma pessoa que que lutou muito pelo Brasil, pelos brasileiros. Ela era muito boa para o Brasil, para os brasileiros, muito mais do que Dom Pedro foi, né? Então, ela e Dom Pedro tinha viajado para acalmar uma revolta, acho que em São Paulo, e ela se reuniu, né? Porque ela era princesa regente, foi nomeada, ela se reuniu com os políticos do Rio e viu que a saída para Dom Pedro não ser mandado embora para Portugal e o Brasil não virar colônia novamente era fazer a independência. E aí ela manda tropas atrás do Dom Pedro, avisando que ele tinha que fazer a independência logo, porque uma esquadra portuguesa tinha chegado em Salvador e estava vindo para o Rio para levar eles à força. E aí Dom Pedro, tem aquela historinha que ele estava lá no Rio Ipiranga, e leu a carta dela e falou independência ou morte. E aí o Brasil se torna livre de Portugal. Só que isso foi em 1822, mas só em 1825 que Portugal aceitou essa liberdade do Brasil. E o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. O Brasil comprou a liberdade dele. Não foi aquele gritinho que deixou o Brasil em paz, não. De independência ou morte, foi os 2 milhões de libras que a Inglaterra emprestou ao Brasil para comprar a liberdade dele. E aí Portugal aceitou que o Brasil fosse um país liberto. Então é isso. Eu estou gravando pela 3ª vez, vamos ver se esse vai, porque ficou muito grande os outros 2. Um beijo para vocês, tá? Até amanhã com ciência.